Os números só comprovam que os casos da Covid-19 em Presidente Dutra estão sob controle. Desde o pico da pandemia, registrado entre os meses de julho e agosto, a cidade está registrando hoje o menor índice diário de novos casos. De acordo com o último boletim, divulgado na sexta-feira, apenas 55 pessoas estão com o vírus ativo, sendo que 1.887 já foram recuperadas. Isso a gente já vem percebendo isso aí já há mais ou menos uns 30 a 40 dias, que os números têm baixado constantemente, né? A gente talvez esteja entrando num período em que a doença, as pessoas estão se adaptando com a ideia da doença, né? Algumas pessoas, às vezes, a gente sabe de situações em que elas têm os sintomas, né? Mas não está mais aquele assombramento todo. Então, o próprio movimento no centro de triagem tem caído bastante. Eu até tenho dito muito que eu tenho muita fé em Deus de fechar o centro de triagem, não por incompetência, mas por falta de pacientes ali dentro, né? E a ala do Covid, a gente continua com ela aberta, né? A gente está com a ideia de fazer uma redução naquela ala também, haja vista que as outras coisas, como os partos, os acidentes, continuam acontecendo normalmente. Então, o hospital está ficando geralmente lotado, porque nós temos uma ala muito grande destinada aos pacientes com Covid, embora que a quantidade de pessoas que estão internadas são muito pequenas, e a gente vai ter que reduzir essa ala para atender às situações ditas normais de um hospital. Outro dado importante divulgado no último boletim epidemiológico é o número de pessoas internadas. Aqui no Hospital Elígio Abate são apenas 7, de um total de 50 leitos. Outra queda significativa em relação aos números da Covid-19. Ainda de acordo com o secretário de Saúde, esses números só comprovam a forma com que o município tratou e vem tratando a pandemia. Eu acredito sim que o município trabalhou, a saúde trabalhou da maneira melhor possível, a gestão municipal nos deu todas as condições para trabalhar da maneira melhor possível e o resultado pode ser visto, né? Nós fomos o primeiro município a botar aqui dentro um centro de triagem, fomos o primeiro município e o município que colocou uma ala exclusiva para o Covid equipada, né? Chegou numa situação em que nós cedemos 3 respiradores para o Socorrão, quando estava no ápice da pandemia, e agora a gente está caminhando para a normalidade. O secretário informou ainda que durante o final de semana alguns bares e locais de eventos foram reabertos. Ele alertou que isso se trata de um decreto estadual. Eles estão seguindo a tendência estadual, né? O município tinha feito um decreto alguns dias antes, mantendo algumas coisas, mas o estado já fez a liberação, né? E aí é uma questão de hierarquia, a ordem maior prevalece do Estado, né? Embora que as prefeituras tenham a sua autonomia, mas são situações que a gente já sabe que já vinha acontecendo, né? O Estado simplesmente liberou o que já estava liberado, né? E o município, a tendência é seguir a mesma ordem, né? Provavelmente deva ser feito um novo decreto baseado no decreto estadual, né? Que inclusive faz com que alguns funcionários que estavam afastados em função da pandemia voltem a trabalhar.